Agora, nesse segundo momento, será feita a correção da atividade da segunda semana, inferir informação em texto verbal, onde a gente relembrou, né, o conceito de inferir. Inferir significa deduzir, de modo que se raciocine, ou seja, significa tirar conclusões, né, levantar hipóteses diante de uma determinada situação. Para eu ter uma boa compreensão de texto, né, o leitor precisa dialogar com o autor, com o texto e ele mesmo, né, que é o leitor. Para tanto, você precisa utilizar dos seus conhecimentos, que são os conhecimentos linguísticos, aqueles que nos permitem ler o texto, seus enunciados que estão expressos neles, aqueles que estão explícitos, conhecimento de mundo, que é a nossa bagagem, é toda a experiência de vida que a gente tem e que precisa ativar a nossa memória para ter uma boa compreensão de texto. E o conhecimento interacional, que é aqueles que estão relacionados com o propósito comunicativo dos textos. O que é o propósito comunicativo dos textos? É você reconhecer o gênero textual, saber a função de cada texto. Se eu estou trabalhando com uma notícia, eu sei que o objetivo é colher informação. Se eu estou trabalhando com a crônica, colher fatos do dia a dia, do cotidiano. Nesta aula, você teria o objetivo de explorar as habilidades de leitura para fazer inferências dos textos verbais, relacionar os efeitos de humor e o processo de inferência, a relacionar o sentido real e sentido figurado na geração de sentidos, de expressões em diferentes contextos. Para exemplificar essa atividade, eu trabalhei uma videoaula, uma piada, né, o almoço na casa da amiga, para vocês compreenderem o que é inferir informação em um texto. Né? A gente viu que a inferência está fora do texto. Né? Não é o que fica explícito no texto. Eu tenho o texto, leio o texto, e a partir das pistas textuais, do meu conhecimento de mundo e do propósito comunicativo do texto, eu vou fazer as minhas inferências. Eu vou levantar hipóteses. Nós trabalhamos a piada almoço na casa da amiga. E relembramos, dentro do texto, o que é sentido literal e sentido figurado. Lembrando que o sentido literal é a palavra no sentido do dicionário, que é isso? A palavra no seu sentido real, verdadeiro, denotativo. Enquanto o sentido figurado é a palavra no seu sentido contextual, usual, conotativo. A gente até diz o segundo sentido das coisas. Daí então, tivemos os exercícios, que o primeiro exercício foi baseado nessa frase, nem cachorro come. Aí vocês tinham essa atividade. Você acha que o sentido dessa frase é pejorativo ou apreciativo? O que vai dizer um sentido ou outro é o contexto. Comente sobre 2 possíveis sentidos diferentes para essa expressão. Por exemplo, nessa frase, você acha que tem um sentido pejorativo ou um sentido apreciativo? Aí vocês irão analisar e responder essa questão. Lembrando que no contexto 1,
né? Tem um sentido. Eu disse, esse sentido é pejorativo, sim ou não? Você vai dizer que não. Por quê? No contexto 1, eu posso pensar assim, em um almoço, por exemplo, alguém pode dizer que a comida estava muito gostosa e não sobrou nada. Logo, pode-se dizer que aquela comida nem cachorro come, porque não sobrou de tão deliciosa, de tão gostosa que a comida está. Então, justificando este não, eu posso dizer, porque se trata de um elogio à comida. Você pode ter respondido de outra forma, contando que tem esse mesmo sentido, né? Já um segundo sentido possível, contexto 2, que é aquele que a gente diz, segundo sentido. Em um almoço, por exemplo, alguém pode dizer que uma comida é péssima. Logo, pode-se dizer que aquela comida nem cachorro come, né? Então, nesse sentido, teve um sentido pejorativo, porque se trata de uma crítica depreciativa. O que é uma crítica depreciativa, pejorativa? Aquela que tem a intenção mesmo de magoar, de maltratar alguém. Vejamos a outra atividade. Todas de assinalar agora, né, que você se apropriou dos conceitos de inferir, os efeitos de sentido em textos, resolva as questões propostas a seguir. Aí temos aviso importante. O uso excessivo do telefone celular frita o seu cérebro como uma fornalha, não é verdade? Mas espalha. Nesse texto aqui, pessoal, a partir do texto 1, podemos inferir que a verdade sempre se espalha. O que é verdade pode se tornar mentira. A mentira contada muitas vezes pode ser falsa. O uso do celular pode acabar com o seu cérebro. A mentira pode se espalhar como se fosse verdade, onde a opção adequada corresponde à letra E. Vejamos a outra atividade. Leia o texto. Uma mulher sem homem é como um peixe sem bicicleta. A partir do texto 2, infere-se que a mulher anda de bicicleta, mulheres são autossuficientes, mulheres precisam dos homens, peixes precisam de bicicleta para nadar, mulheres são peixes andando de bicicleta. Aqui observe que quando ele diz, uma mulher sem homem é como um peixe sem bicicleta. Aqui foi dado valor à mulher, tanto de um peixe em relação a uma bicicleta, como se não tivesse valor algum, né? Só que no contexto atual, no qual nós vivemos atualmente, a gente percebe a evolução da mulher na sociedade. Portanto, podemos dizer o quê? Que mulheres são autossuficientes, né? E não precisam de homens para serem bem-sucedidas. Já a última questão, temos aqui. Ela aprendeu que quem julga ela com zóio deixa de conhecer ela de verdade. E ela está tão preocupada que não vai nem dormir hoje. Então, a partir da leitura do texto, podemos inferir que a mulher fica muito preocupada com a verdade alheia, que a mulher dorme independentemente de sua própria preocupação, que a mulher não tem preocupação com a opinião dos outros sobre ela, que a mulher não gosta de ser julgada e isso interfere profundamente no seu sono. Que a mulher é muito dependente dos outros, de forma que dorme preocupado com o que os outros pensam. Aqui
A mesma temática, né, ainda em relação à mulher, como atualmente, né, a sociedade contemporânea teve essa grande evolução na mulher no mercado de trabalho, principalmente, né? Então podemos dizer o que em relação? Que a mulher não tem preocupação com a opinião dos outros sobre ela. Como a gente viu lá na questão anterior, ela diz que as mulheres são autossuficientes, quer dizer, são poderosas, né? Então por hoje a gente fica com essas duas atividades e na próxima aula concluiremos a outra atividade.